Olá e bem-vindos a Dukascopy TV. Eu sou Elizabeth Kietsura-Yonon. Nosso convidado de hoje é o analista de mercado Bruno Escher. Obrigada pela presença, Bruno. Obrigado pelo convite. 2 semanas atrás, nós falamos sobre uma correção de equities americanas. Como está o processo? A correção ainda está em andamento, especialmente no VIX, que é o índice do medo. Nós notamos que tínhamos essa linha de suporte, onde houve uma recuperação de cerca de 11% há 3 semanas. Na semana passada, a recuperação foi de 13%. E agora está acima de 14,75%. Então, o medo está aumentando. Como isso afetou o S&P 500? A situação tem sido complicada com o índice S&P 500. Por 3 dias consecutivos tivemos queda acentuada, mas conseguimos por pouco uma alta de 2019, que não foi sustentada. Agora, provavelmente cairemos abaixo do nível 1978, que foi a baixa registrada anteriormente, e então cairemos para o nível 1900, a maior baixa registrada em agosto. Toward the 1900 levels, which is the low in August. O que houve com as empresas de média e pequena capitalização? Elas basicamente ajudaram a reforçar a ideia de que houve uma correção. Na parte superior do gráfico, temos as pequenas capitalizações na linha preta, que também estiveram relativamente fortes no S&P. Ambas as linhas registraram níveis baixos, e mesmo com a pequena recuperação que tivemos na semana passada, elas não conseguiram alcançar o nível mais alto registrado anteriormente. A situação é a mesma para as capitalizações médias. Chegamos ao ponto onde as pequenas capitalizações romperam suas linhas de tendência de baixa e provavelmente ultrapassarão a maior baixa de agosto. As capitalizações médias ainda não atingiram esse nível, mas provavelmente irão mais tarde. As expectativas são as mesmas para o S&P. Há outros sinais de correção dentro do setor americano? Sim, por exemplo, os gastos discricionários. Você compra somente uma geladeira por vez, o que significa um movimento cíclico. Quando a economia está em alta, o consumo discricionário é alto. Quando a economia está em baixa, há menos consumo discricionário. O que observamos na parte superior do gráfico é o consumo discricionário relativamente forte em relação às grandes capitalizações. Desde setembro, a linha laranja vem caindo. E no momento, este nível já é o menor do que a maior baixa registrada em meados de setembro. E provavelmente teremos mais uma queda em direção à maior baixa de agosto. Se considerarmos o setor de consumo básico, notamos também que durante esse período, na parte superior do gráfico de setembro, foram registradas as maiores altas e as maiores baixas. Esse é um típico movimento do consumo discricionário para o básico. Qual é a situação em outros países? Nós observamos os índices de mercados emergentes e há 2 semanas eles começaram a cair com essa grande vela de cor preta. Os índices continuam a cair no momento e deixam um gap, como vemos aqui, o que sinaliza uma tendência descendente. Além disso, o impulso desse movimento está indicando uma divergência tipicamente de baixa, que sinaliza mais queda. Isso basicamente corrobora a situação dos Estados Unidos. Quais são as perspectivas para a Europa? A Europa estava, de certa forma, indo bem durante o mês de agosto, à medida que o índice de força relativa que vemos aqui estava subindo versus o S&P 500. Entretanto, tecnicamente, temos essa linha vermelha, que era o suporte que foi rompido. Tipicamente, em análise técnica, tivemos níveis de resistência e, em nosso cenário, o mercado está capitalizando. O Eurostoxx também está em queda e provavelmente vai cair abaixo da média móvel de 20 semanas para a maior baixa de agosto.
Existem refúgios alternativos? Essa é uma boa pergunta, porque geralmente durante uma correção global não há refúgios. Mas dessa vez a situação é diferente. Considerando o índice Nikkei, aqui na parte superior, vemos sua força relativa versus o Eurostoxx. Mesmo durante a correção de setembro, a força relativa está crescendo, o que significa que o Nikkei não está passando pela correção como os outros mercados. O índice tem registrado novas altas acima de 16 mil e ultrapassou a alta recorde de 16.320. Nesse sentido, o fato do Nikkei estar se movendo na direção contrária aos outros indica que a correção que atingirá o índice será bem menor do que em outros mercados. E de qualquer forma, o nível de aproximadamente 15 mil fornecerá bom suporte. Veremos o que acontecerá em 2 semanas. Muito obrigada pela participação, Bruno. Foi um prazer. Obrigada pela audiência. E continuem conectados à Dukascop TV para mais notícias e entrevistas exclusivas.